Shalom ou Brajá. Se você acompanha o que o Senhor me revela, foi testemunha desta profecia. Que Deus tenha misericórdia. Melhorem para que o voto popular seja respeitado. Portanto, irmão, se o respeitarem, eu vi como essa mulher ficava. Ouça bem, precisam orar, o povo do Peru precisa clamar. E é uma profecia, irmão, condicionada que Deus está dando ao Peru. Se o Peru buscar a Deus, irmão, então Deus vai dar uma resposta política com um candidato que... Neste domingo, o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru informou que já contabilizou 100% das atas. Quase uma semana depois do segundo turno, aquele que mais agrada ao povo é o que as pessoas mais gostam. A direitista Keiko Fujimori à frente do esquerdista Roberto Sanches com apenas 4.209 votos. Assim como você viu na tela, Deus me mostrou que a próxima presidente do Peru seria Keiko Fujimori. Se as eleições forem respeitadas, vocês foram testemunhas, como profetizei, de como seguir o processo eleitoral. No vídeo, caso ainda não tenha visto, deixarei nos comentários. Lá está a data para você assistir no YouTube, onde postamos todo o nosso conteúdo. Aqui, irmão, digo que Deus me mostrou que o Peru não vai passar por um bom momento, porque nenhum dos dois candidatos tinha a intenção de verdade de fazer algo pelo seu país, mas sim o contrário. Senhores, pois há presidente, que Deus me fala sobre isso, porque alguns têm princípios bíblicos e outros, infelizmente, não têm. E o povo vai ter que carregar com isso, porque quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Então, é o momento do povo do Peru começar a orar. Por que eu digo isso? Pois tudo começa quando Deus fala comigo e me diz que o Peru está caminhando para um abismo político. E eu já te explico detalhadamente o porquê. Bom, a verdade é que estar nesses vídeos... Vai lá ver de novo, eu te digo caso você não tenha visto, mas nesses vídeos eu falo caso você não tenha visto. Que Deus me mostrou que no processo eleitoral, Keiko Fujimori estava na frente, mas vinha esse homem chamado Roberto Sanches e tirava ela, colocando-se no lugar dela, que foi exatamente o que aconteceu. Mas no final, veio Keiko Fujimori e voltou a subir ao topo. Por que, irmão? Porque Deus me falou que essa era a mulher que ia ganhar, mas que ia acontecer desse jeito. Então, declarando essa mulher, irmão, vencedora oficial, a declaram como a que ganha as eleições. Então, esse homem chamado Roberto Sanches não aceitava e levava as pessoas às ruas e tentava causar um tumulto. Isso é o que vai acontecer no governo dessa mulher. Vou falar agora mesmo o que vai acontecer no governo dessa mulher. O que Deus me mostrou então, esse homem irmão desde as sombras. A ela a declaram vencedora, iam tentar que essa mulher irmão ficasse de fora. Porque ele dizia que o vencedor era ele, saía para reclamar e literalmente começava uma perseguição contra essa mulher. Irmão, para quê? Para que declarem isso nulo, para que contem de novo e aí sim declarem ele o vencedor. Mas o que eu vi aqui, irmão, é que essa mulher ganhava, mas além disso, o governo dela não ia ser muito eficiente. E se você assistir ao primeiro vídeo, Deus me disse que é uma profecia condicionada. Se essa mulher não cumprir com os propósitos bíblicos, com os princípios bíblicos que um rei deve ter, assim como Deus enviava profetas para avisar quem recebia sua palavra, hoje faz o mesmo com presidentes, pois Deus não muda. Pois o Senhor me fez saber que essa mulher não iria terminar se não fizesse isso, irmão, porque uma profecia condicionada não iria terminar seu mandato presidencial, mas sim que ela sofreria um golpe de Estado. Porque essa mulher tem que cumprir seus princípios bíblicos para poder fazer o Peru avançar. Ela ainda está em tempo. O fato é, irmão, que aparentemente, pelo que vi na visão, ela não fazia isso, mas entre ela, como disse no vídeo anterior, entre ela e o homem, era ela quem tinha o controle. A menos pior era ela, a que tinha mais intenções de fazer algo pelo seu povo. Era essa mulher literalmente. Então, agora é quando o povo do Peru tem que orar por ela, para que Deus lhe dê entendimento e sabedoria e possa levar a nação do Peru adiante. Embora, na verdade, foi o irmão que Deus me disse que o Peru está indo para um abismo político. Repito, mais uma vez as pessoas vão sair às ruas, vão sair irmãos, vão tentar fazer distúrbios. Repito, isso não vai ficar assim.
Isso foi o que Deus me mostrou. Esse cara vai mexer na semente, vai mexer na árvore. E mesmo quando essa mulher, irmão, estiver no governo, ouça bem, vão mover influências para tentar dar um golpe de Estado nessa mulher, para que ela não permaneça e termine seu governo. Agora, dessa mulher, ouça bem, dessa mulher ouvir a voz de Deus, dessa mulher entender, dessa mulher pelo menos se cercar de pessoas cristãs. Que o assessor é quem vai aconselhá-la, de evangélicos, de servos de Deus. Essa mulher, irmão, se fizer isso, vai acabar seu governo e será uma bênção para o Peru. E corrigirá os erros, ou tentará corrigir, porque isso quem vai decidir é o povo. Ela tentará corrigir os erros que seu pai cometeu, tentará corrigir os erros que seu pai cometeu. Um homem que causou muitos males ao Peru, um ditador que feriu muito o Peru, e o Peru sentiu isso. Então Deus está chamando essa mulher para que ela ouça o chamado de Deus para corrigir os erros que Deus me mostrou. Ela tentará ouvir a mensagem do Senhor. Erros que seu pai tentará corrigir, tentará corrigir erros. Pai, corrigir os erros. Seu governo, irmão, as coisas, não corrigir erros. Tentará corrigir os erros, ela tentará corrigir os erros que estão agora. Mas haveria uma mudança leve, Porque te digo que entre esta mulher e o homem, a mulher, irmão, escolheu mais ou menos o que o povo escolheu. Irmão, o menos problemático, na verdade, o candidato que Deus tinha para ser presidente não era nem essa mulher, nem esse homem. Esse candidato perdeu no primeiro turno. O povo não votou nele. E era um homem que realmente tinha princípios bíblicos e que realmente ia fazer algo pelo Peru, irmão. Foi isso que Deus me mostrou. E ele me disse, o Peru terá o que merece. Deus me disse que o Peru terá o que merece. E o Peru está caminhando para um abismo político. E quando há um abismo político, repito mais uma vez, o povo, irmão, entra em guerra interna. Começam a puxar os partidos de um lado para o outro e o povo sofre as consequências. Aumento nos preços das coisas, irmão. Governos ruins que começam, irmão, a tirar a terra do povo. E o povo começa a se afundar em uma espiral, irmão, em uma espiral de coisas negativas. Porque enquanto um partido briga com o outro, irmão, quem sofre as consequências é o povo, nada mais e nada menos do que isso, porque o outro faz coisas para manchar o governo do outro. E a consequência, irmão, quem vai pagar o pato, nada mais, nada menos, é o povo. Mas o povo vai ter o que merece, porque foram vocês que escolheram o seu presidente e vocês que vão arcar com o que vai acontecer. Agora, irmão, Deus livrará seu povo da provação. Isso não se aplica aos cristãos porque Deus vai livrá-los. É melhor que o povo ore por essa mulher, seja ela uma má presidente ou não, porque foi Deus quem a colocou lá. Porque Deus é quem tira e coloca reis. Repito mais uma vez, Deus dá aos povos o governo que eles merecem, quando Israel fazia o que era certo. Diante de Deus, Deus dava ao povo reis vitoriosos, reis bons, reis que levantavam a nação, que faziam a economia prosperar, reis que faziam tudo se levantar novamente, irmão, do chão. Quando Israel fazia o que era errado, Deus dava um rei ruim e entregava o povo aos inimigos. Então, irmão, com esse já são vários presidentes que profetizamos, a glória seja para Jeová. Com essa presidenta, irmão, esse governo do Peru, e estou profetizando aqui, irmão, como será o governo dela? Como será o governo dela? Estou dizendo isso, irmão, para que as pessoas orem a Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor. Irmão, aqui eu tenho até minha camiseta, irmão, que me deram de presente no Peru. Olha aqui com o brasão do Peru, da bandeira do Peru. Irmão, eu falo o que Deus me mostra, já estive no Peru várias vezes, então Deus está chamando a nação do Peru para orar pela sua natureza, para clamar pela sua nação. Fui o profeta, irmão, que profetizou de forma detalhada como essa mulher ganharia. Irmão, se você viu o vídeo, percebeu que falei exatamente o que aconteceu nas eleições. Muitos me escrevem, profeta, sua profecia está se cumprindo. Keiko Fujimori começou ganhando. Em seguida, Roberto Sanches Pino mudou tudo. No final, irmão, deixei claro que se o voto popular for respeitado, quem ficará como presidente é quem Deus me mostrou. É a Keiko. Quem vai ficar é a Keiko.
Mesmo que o homem tirasse ela, porque eu estava detalhando como seria, irmão, as eleições, que esse foi o título do vídeo. Isso foi o que Deus me mostrou como seria e o que ele me mostrou o que vai acontecer no governo da Keiko. Irmão, e eu disse, irmão, entre os dois, a menos pior é ela. Ela fica, e eu disse que ia fazer um vídeo dizendo como será o governo dela, porque o profeta tem que esperar a profecia que ele deu se cumprir para depois sair e dizer o que vai acontecer. Não adianta dizer o que vai acontecer no governo se a pessoa perder. Se ela perder, então o que você diz é mentira. Então o profeta, irmão, tem que esperar a profecia se cumprir para saber se o que está dizendo é de Deus. Agora, o que Deus me mostrou é de Deus, irmão. Já te mostrei, irmão, mais de 400 profecias mundiais que estamos à frente do tempo, pois a Bíblia diz que Jeová não faz nada sem antes revelar ao profeta, seu servo. Tudo que o Senhor permite, tudo que Deus, Ele faz tudo com um propósito. E não é a primeira vez, nem o primeiro presidente para quem estou profetizando para a nação do Peru, nem para a América Latina. Continuarei fazendo isso. Já profetizamos, irmão, sobre 11 presidentes. A glória seja para Jeová. 11 governos e entre eles já profetizamos morte de presidente. Profetizei, irmão, a morte do presidente do Haiti, a morte do Ayatolá do Irã, irmão, o líder máximo, o verdadeiro presidente do Irã. Irmão, aquele que toma a decisão, o Ayatolá. E continuarei, irmão, continuarei profetizando, irmão. Profetizei como pegaram e depois soltaram Juan Orlando, o ex-presidente de Honduras. Olha, eu não ganho nada vindo aqui falar de política. Eu não estou falando de política. Falo, irmão, do destino de uma nação. Muita gente diz que Deus não se mete em política, pois leia a Bíblia para ver que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é um Deus que vem advertindo reis e presidentes. Muito antes de você nascer, onde você estava, você que diz isso, quando Deus falava com os reis e enviava os profetas? Onde você estava? Você nem tinha nascido, então feche a boca e aprenda a ler a Bíblia. Não seja um neófito na hora de fazer um comentário, vá examinar a palavra. Deus, desde o princípio, vem falando com reis e não é que Deus se envolve em política. Eu também não me meto em política. Olá. Eu falo o que Deus me mostra, que é diferente. Estou definindo, pela palavra de Deus, por revelação divina, o mandato de uma presidenta ou de um presidente que vai definir o destino de uma nação. Simples assim. Falando com antecedência, irmão, o que Deus colocou em minhas mãos, como disse a Jeremias, é o destino de uma nação. O que está saindo da minha boca define se o Peru se divide em dois ou se o Peru se levanta. O que eu disse no governo de Nicolás Maduro era decisivo. Se a Venezuela se levantava ou se a Venezuela se dividia em dois. O que saiu da minha boca quando profetizei sobre o governo da República Dominicana definia se a República Dominicana se levantava ou se dividia em dois. Então, quem não entende do profético, o que tem que fazer é calar a boca e entender que existem dimensões superiores que Deus dá aos seus filhos e que não me importa o que dizem por aí. Vou falar o que Deus me disser. Não importa se destroem meu trabalho, preciso dizer o que Deus me mostra e revela. Eis a evidência. Você sabe quantos querem minha cabeça? Aí estão esperando que eu cometa um erro. Estão esperando que eu fale. Vai esperar em vão. São mais de 400 profecias mundiais. Você vai acabar tendo um infarto esperando eu errar. 400 profecias mundiais e nenhuma sequer caiu por terra. Nenhuma, irmão. De maneira cronológica, de maneira detalhada, de maneira específica, de maneira muito clara, irmão. Porque falamos com nome e sobrenome. Oposição, lugar, data, ano. Para mostrar que Deus é real, irmão. E ainda assim há incrédulos por aí. Eu não me importo com isso. O incrédulo que faça o trabalho dele, que é duvidar. Eu faço o meu, que é cumprir com a mensagem divina. Amém. Então Deus está chamando a atenção da nação do Peru. Peru, esse vídeo viralizou muito. Tem milhões de visualizações, irmão. E centenas em muitas plataformas publicam meu conteúdo. Isso é bom, irmão, porque a mensagem chega de um jeito ou de outro. Meu conteúdo é muito replicado nas redes sociais. No YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Irmão, em todas as plataformas digitais, a glória de Deus. Sou um dos pregadores mais conhecidos. A glória seja para Jeová.
e um dos profetas, irmão, para não dizer o mais viral, ou seja, um dos profetas mais virais nas plataformas. Bom, isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus, irmão, está chamando as pessoas, literalmente, Deus está chamando as pessoas do Peru para que saiam agora pela sua nação. Repito o que ocorrerá no governo dessa mulher. Eu vi, irmão, como esse homem, Roberto Sanches, a partir de agora, depois que ela foi declarada vencedora, ao contar 100% das atas, essa mulher fica na frente por milhares de votos. E esse homem, irmão, mobiliza o seu povo, eles vão para as ruas e tentam dar um golpe de Estado nessa mulher. Irmão, ouça bem, em tudo, durante todo o tempo que durar o governo dela. E Deus me disse, se essa mulher não cumprir com os princípios bíblicos para levar a Colômbia, para levar o Peru a uma recuperação e a um caminho bíblico, então permitirei um golpe de Estado. Deus me falou, irmão, permitirei que ela seja destituída e outro ocupe o lugar. Foi isso que Deus me disse. E ele me disse, mas se essa mulher cumprir, diga a ela que a imagem manchada que ela tinha por causa do pai dela... Quem é o pai dela, irmão? O pai dela foi um ditador. Pesquise sobre isso. Por causa dessa imagem que ela tinha, Deus me disse, eu vou limpá-la. Ela será limpa se cumprir os parâmetros bíblicos, se honrar a Deus, se mencionar a Deus, se declarar dia de orações, se declarar que o Peru se humilha diante de Jeová. Eu conheço a cultura japonesa, ela é descendente de japoneses. Eu estive no Japão pregando. E para você ver, irmão, o Japão foi um dos países que melhor me recebeu para ouvir a palavra de Deus. Havia latinos, colombianos, peruanos, japoneses, tailandeses. Irmão, lá tinha pessoas de todo lugar. Isso abriu portas para eu pregar na China e Coreia do Sul, mas não quis ir porque era muito longe. Não queria outro voo nem dirigir, pois era longe. Decidi ficar no Japão e voltar aos Estados Unidos. E aí, irmão, Deus fez grandes coisas. Esses vídeos estão nas redes, onde Deus falou fortemente aos japoneses, me deu uma palavra e um juízo forte que vem para o Japão. Mas, irmão, a cultura japonesa é uma cultura muito, muito disciplinada. Agora, irmão, essa mulher, Deus está chamando a atenção dela para que ela o busque, para que Deus lhe dê sabedoria, para que governe sua nação. Porque o que Deus me mostrou, irmão, foi isso. Não venho aqui nem para acrescentar, nem para tirar do que Deus me mostrou. Se ela faz isso, Deus a honra. Se essa mulher não faz isso, Deus não a honra. Agora, o que eu pude ver, irmão, irmão, especificamente, essa mulher meio que não fazia as coisas muito bem como Deus estava pedindo para ela. E aqui, irmão, foi onde Deus me mostrou que o Peru está indo para uma espiral política, para uma queda política. Literalmente, irmão, um partido puxa para cá e para lá e o Peru começa a sofrer, irmão. Como consequência, a criminalidade aumenta aqui em um período. Essa mulher no começo ia tentar fazer as coisas direito, mas depois, irmão, foi isso que aconteceu aqui, especificamente. E aqui, irmão, onde Deus me disse, vou dar um presidente honesto para o Peru, vou dar um governo bom para o Peru, quando o Peru se humilhar. O Peru tem que se humilhar, o Peru tem que se humilhar, irmão. Foi isso que Deus me mostrou. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo neste governo. Se quiser, anote e você vai ver que não estou mentindo, mas sim falando a verdade de Deus. Se não, estou falando a verdade de Deus, senhores, verdade de Deus. É isso que eu falo para que as pessoas saibam, irmão, e entendam que Deus é real e que o que Deus fala, Ele cumpre. Então Deus está chamando o seu povo, irmão, ao arrependimento para que o busque de todo o coração, porque dias difíceis estão chegando, dias fortes estão vindo, dias adversos virão para o Peru. Tomara que o Peru ore para que Deus detenha esse plano, irmão, maligno que Deus me mostrou do inimigo contra esta nação. Enquanto o Peru orar, irmão, Deus estará pronto para ouvir. Deus vai ouvi-la e Deus, irmão, vai responder. Mas para isso, irmão, repito mais uma vez, o Peru tem que se humilhar, o Peru tem que buscar a Deus. Os peruanos, irmão, foram testemunhas de quantas cruzadas fizemos nessa nação diante de centenas e milhares de pessoas. Como foram impactados pelo poder de Deus, de milagres, profecias, libertação, irmão, curas nas nossas cruzadas tremendas que o Senhor nos permitiu realizar nessa nação, em ginásios, em estádios.
E chegou o tempo, irmão, de profetizar não quem seria, irmão, mas como seria o seu governo e qual será o destino dessa nação. Eu oro a Deus para que os peruanos ouçam e possam, irmão, se unir ao clamor, à visão. Estarei orando pelo Peru para que Deus, irmão, assuma o controle e impeça o que ele me mostrou que está prestes a acontecer aqui. Peru, vocês oram, Deus ouve, o Senhor está atento ao clamor do povo. Então curta o vídeo, se inscreva neste canal se você ainda não se inscreveu, te convido a me seguir no Facebook para oração. Me inscreva lá. Minha página tem 500 mil seguidores para que você não seja enganado por páginas falsas. Minha página é Profeta Dione de la Rosa no Facebook e Profeta Dione de la Rosa no Instagram e TikTok. Temos 1 milhão e pouco, 1 milhão, 100 mil, 200 mil seguidores no TikTok. Então muito cuidado porque há muitas contas falsas. Me siga, escreva seu pedido para mim. Lá estarei lendo e orando por você. Temos também outra página no Facebook chamada El Profeta de América. Lá você pode nos escrever também. Deus te abençoe e te guarde. Shalom e bênção.